Pais queridos, eu sou a pastora Débora Loureiro e nós estamos aqui no 14º dia de propósito de 21 dias de jejum e oração para um reavivamento. E o tema que nos foi proposto foi firmeza na integridade trará restauração. No livro de Neemias, no capítulo 6, a partir do versículo 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Então vi que Deus não tinha falado com ele, porém Tobias e Sanbalate tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então, eles poderiam fazer acusação contra mim e desacreditar-me. Eu orei. Ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sanbalate e a profetisa Noadia, e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Finalmente, o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 52 dias depois que começamos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com o auxílio de nosso Deus. Que palavra poderosa! Nós sabemos que Jerusalém, nesse tempo, estava destruída, os muros estavam derrubados, o povo estava vivendo um tempo de vergonha. E Neemias, quando soube de tudo isso, Neemias orou, ele chorou, ele pranteou e fez um tempo de jejum, um tempo de oração. E nesse tempo, Deus revelou para Neemias um propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E eu creio que esse tempo de oração e jejum, Deus revelou estratégias para Neemias, para que esse propósito fosse cumprido. Mas a Bíblia nos fala que a situação de Jerusalém não era uma situação boa. E quando Neemias chega naquele lugar, o povo estando ali entristecidos por tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas Neemias animado, ele começa a reconstruir os muros. E durante a reconstrução, a Bíblia nos fala que opositores se levantaram. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles se levantaram para impedir que a obra do Senhor fosse feita naquele lugar. Esses inimigos tentaram parar a obra com ameaças, com distrações, com manipulações espirituais. O texto que nós lemos, no capítulo 6, a partir do versículo 12, nos mostra que esses inimigos até chegaram a contratar um falso profeta chamado Semaías. A estratégia é fazer com que Neemias pecasse e entrasse no templo de uma forma indevida, porque somente o sacerdote tinha acesso ao templo. E Neemias entrando lá, ele estaria então quebrando um princípio da palavra de Deus. E aí Neemias então viu que aquilo não vinha de Deus, viu que aquela voz não era a voz de Deus, e ele permaneceu na sua integridade, não entrando naquele templo, ou seja, não desobedecendo a Deus. E o resultado nessa firmeza de fé, o resultado nessa firmeza na sua integridade, fez com que o muro fosse concluído em 52 dias, e os inimigos, eles foram envergonhados. E aí eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 chaves que serão bênçãos na sua vida. Primeira chave, nem toda voz espiritual vem de Deus. Neemias percebe que aquela voz, aquela mensagem daquele falso profeta Semaías parecia ser espiritual, parecia ser algo de bom. Afinal de contas, tinha uma ameaça de morte contra a vida dele. E aquele profeta disse para ele entrar dentro do templo para que ele não viesse a morrer, para que ele fosse protegido. Então, aparentemente, era uma proposta boa, era uma fala boa, mas nós precisamos entender que nem todos que falam em nome de Deus é Deus falando. Nem todo conselho, profecia, vem de Deus. Se essa voz que você está ouvindo, se ela está fazendo você quebrar princípios, ou está sugerindo para você quebrar princípios, essa voz não vem de Deus. Segunda chave, integridade é não negociar princípios, mesmo sob pressão. Neemias, ele foi pressionado a agir de uma forma errada, mas permaneceu íntegro. Neemias poderia ter se escondido no templo, afinal de contas, ele iria se proteger, mas iria violar a lei. Muitas vezes, o inimigo também, ele traz propostas para nós, aparentemente propostas inofensíveis, mas são propostas para nos tirar do propósito. E Deus procura pessoas que não vendem e não negociam os seus valores, porque são essas pessoas que Deus vai usar para cumprir os seus planos.
Terceira e última chave, a firmeza na integridade gera um testemunho que glorifica a Deus. Neemias poderia ter descido do muro, cedido ao medo, cedido à pressão, mas ele escolheu permanecer firme. E por isso, aquilo que estava em ruínas foi restaurado. E ficou claro para todos que foi Deus que fez aquela obra. Que coisa poderosa. A sua integridade não apenas te protege, mas ela revela Deus aos outros. E Deus está procurando nessa geração pessoas que não se vendem, pessoas que não se dobram, pessoas que não trocam a verdade pela conveniência. Será que Ele pode contar com você? Então Deus manda te dizer hoje, permaneça firme, permaneça íntegro, permaneça fiel, porque no tempo certo a obra será concluída. O projeto que Deus confiou nas suas mãos será realizado. O propósito que Deus colocou para você fazer será cumprido. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe.